Todos os domingos, antes da palavra de pregação, eu sempre tenho essa oração que nós fazemos. Isso não é uma reza, mas deve refletir o nosso desejo quando estamos prestes a ouvir a palavra do Senhor. Eu sempre convido que nós pegamos a nossa Bíblia de papel ou eletrônica e levantemos assim. Por favor, pega a sua Bíblia e levante, eletrônica ou de papel. E repita comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a revelação de Deus para a minha vida. Eu vou ouvir o que ela diz. E eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar lendo e aprendendo Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo de número 32. Lucas 15, de 11 a 32. Encorajo você a abrir sua Bíblia, eletrônica ou de papel, e mantê-la aberta. Faça anotações, marque coisas. E se houver dúvidas, procure-nos. Nós vamos direcionar e responder o melhor possível a sua pergunta. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Assentados mesmo como estamos. Olha a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa é a palavra do Senhor. Eu creio que essa é uma das histórias, parábolas, né? Isso não é um fato, é uma parábola, uma história, uma narrativa com um sentido profundo, atrás da história em si, verdades profundas. Eu creio que essa é uma das parábolas talvez mais conhecidas daquelas que Jesus contou. O contexto, assim, por detrás, por que Jesus contou essa parábola? Se você abrir o Lucas 15 mais tarde na sua casa, a partir do versículo 1, você vai notar aqui 3 parábolas. Ovelha perdida, a dracma perdida e agora do filho. Então, tudo para responder a um grupo de pessoas, orientar grupos de pessoas. Porque ali, ouvindo a Jesus, haviam 2 grupos. Um dos grupos eram pessoas que os religiosos consideravam indignos de se aproximarem de Deus. Suas vidas. Prostitutas são nomeadas, pessoas corruptas, coletores de impostos, pessoas que viviam à margem da sociedade. E elas estavam sendo atraídas a Jesus, atraídas pelo amor, pela maneira, pelos ensinos, pela aceitação. Porém, aqueles que eram religiosos, que estavam ali ouvindo, eles não estavam gostando disso. Você se lembra na semana anterior, quando falamos sobre Zaqueu, coletor de impostos? Zaqueu, desce depressa. Jesus fala que na tua casa me convém pousar hoje. O que aconteceu? As pessoas disseram, está vendo? Vai ele lá outra vez com pecadores. Esse homem é um corrupto, um ladrão, que rouba seus próprios conterrâneos. Mas esse é o nosso Senhor Jesus. Então, essa parábola foi feita para mostrar para eles quem é que pode e como devemos nos relacionar com Deus. Que tipo de relacionamento ele está procurando. Agora, deixa eu testar vocês. Eu sei que vocês são muito versáteis no conhecimento das palavras, sabem bastante, então vai ser fácil, né? Eu sei que algumas pessoas já sabem de zip-up, mas outros vão poder responder livremente. Quantos personagens, esse pessoal aqui da minha direita, quantos personagens nós temos aqui nessa parábola? Quantos? Quantos? Tá mostrando. 3 personagens. Na sua Bíblia, vocês aqui desse lado, na sua Bíblia, há um título para essa parábola, quando chega do versículo 11 a 32, e que se há um título, que título há? A parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Então, eu perguntar a vocês aqui, né? Pródigo, o que quer dizer a palavra pródigo? Eu sei que vocês são muito bons no português. O que quer dizer a palavra pródigo? Não é bem perdido, não. O que é pródigo? Esbanjador, eu estava pensando daquele que desperdiça. Que desperdiça. Pródigo é aquele que desperdiça. Esbanjador, que não tem limites. Para a pergunta a vocês aqui, pessoal do meio, né? O pessoal mais sharp aqui desse grupo todo, né? Quantos pródigos nós temos nessa história? 2? Quantos? 1? Vocês ajudam aqui. Quantos pródigos? 3. Pessoas que não põem limite naquilo que fazem, naquilo que têm. Primeiro foi o filho que estava em casa e desperdiçou tudo. Lá no final da parábola nós temos o filho que saiu de casa e desperdiçou tudo. Lá no final temos a parábola daquele que estava em casa e desperdiçou o relacionamento com o Pai. E no meio desses dois nós temos o nosso Deus. Essa parábola podia tranquilamente ser a parábola do Deus pródigo. Se você não se lembrar de nada mais que eu fale. Porque aqui nós vemos alguém que desperdiçou tudo que Deus fez. Vemos um outro que não reconheceu tudo que ele tinha, desperdiçou aqueles anos ali de relacionamento com o Pai. Mas no meio nós temos um Deus que ele não tem limites no seu amor para conosco. Ele nunca diz, chega, enough,
não mais, nunca faz isso. Sempre. Como lá fala em Lamentações, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, esse é a revelação que eu creio que nós temos aqui. Aquele que desperdiça e sai de casa, saiu de casa e desperdiçou tudo. Aquele que está em casa e está desperdiçando o que tem. E bem no meio nós devemos ser lembrados desse Deus nosso pródigo, esse Pai pródigo, que não põe limites no seu amor. Sempre há uma oportunidade para nós. Então vamos por partes, só revendo os pontos para deixar bem claro. Eu creio que você tem familiaridade com a parábola. Primeiro, o filho que desperdiçou tudo longe do pai. Estava em casa e foi. Versículo 11 diz, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Na vida real daqueles dias, isso é uma parábola, não foi um evento, mas na vida real da costume daqueles dias, era que o filho mais velho, no caso de 2, o filho mais velho receberia 2/3 da herança. E o mais novo, 1/3 da herança. Então, ele tinha direito àquele 1/3. Mas o ponto que nós devemos lembrar aqui era que herança, costumeiramente, normalmente, era dividida quando o pai estivesse morto. Somente aí que haveria essa possibilidade da distribuição da herança. Eu imagino aquele pai, imaginário aqui, né, porque é uma parábola, ao ouvir aquele pedido do filho, como ele se sentiu? Bem pedir, dá-me a minha parte da herança. Mas me surpreende ainda mais esse pai cujo amor não tem limite, porque ele podia ter fechado o tempo, dizendo, de jeito nenhum, seu vagabundo, você quer que eu morra agora? Não sei, uma reação visceral teria tido com ele. Mas o que é que ele faz? Ele fica bem tranquilo e dá ao filho a sua herança. O filho agora está com ele ali, com a sua herança. E o que ele faz? Logo em seguida, nós vemos aqui, aprendemos, né? Nós vemos que logo o mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu as propriedades entre eles, e logo depois ele vai dizer o seguinte, ele, não muito tempo depois, ele foi para um lugar distante, uma região distante, no versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Por que isso? Ele já recebeu a herança, está ali em casa com o pai. Por que logo ele saiu? Eu creio que porque é a parte da nossa natureza. Quando nós nunca nos afastamos de Deus, nós nunca fomos lá muito longe, nós não caímos no pecado terrivelmente de uma vez. É um passo de cada vez. E o primeiro passo foi dizer, eu quero tomar minhas próprias decisões. É impossível não se lembrar lá do Jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva naquele paraíso e disse para eles, vocês podem fazer e comer de tudo que está aqui, exceto aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que Satanás veio e tentou, mas qual foi a decisão deles? Não ouvir a Deus e tomar posse daquele direito que Deus tinha dado a eles de decidir. Os antigos vão talvez se lembrar, aqui nos Estados Unidos há uma canção que diz assim, I did it my way. Lembra-se dessa canção? Não sei se será traduzida para o português. Eu vivi, eu fiz do meu jeito. Frank Sinatra, para os antigos, né? Aqui na igreja só tem gente jovem, mas aqueles com mais tempo de juventude. Então, se lembram, né? E bate no peito, a ideia é o seguinte, I did it my way. Cheguei até aqui, eu consegui, fiz, realizei porque eu fiz do meu jeito. Esse é um síndrome que ainda continua nos assolando. Quer dizer, Senhor, eu não preciso da sua palavra. Senhor, eu não preciso conhecer a tua vontade através da palavra. Eu não preciso, eu só vou para esse mundo, eu vou fazer isso do meu jeito, do que eu sinto, do que está acontecendo ao meu redor. E o sintoma é normalmente o seguinte, primeiro nós damos o passo para longe de Deus. Mas em seguida, eu não quero ficar rodeado de pessoas que estão servindo a Deus, porque se ficar, elas vão ficar me lembrando, vão ficar pregando para mim, vão ficar falando comigo. O que eu faço? Eu vou para um lugar distante, onde todo mundo está vivendo do meu jeito, do seu jeito, sem precisar de Deus. Você notou isso? É um sintoma. A gente se afasta e ficamos longe
longe daquele convívio do Senhor. Mas o que acontece? Ele foi para um lugar muito distante e lá ele desperdiçou, pródigo, todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Nós aprendemos com esse jovem, esse filho mais jovem aqui, uma lição também. Há uma maneira de retornar. Naquele momento, o seu primeiro instinto foi sentir fome, lógico, humilhado com aquela questão. Para um judeu, cuidar de porcos era a posição pior, mais humilhante. Lá no Antigo Testamento dizia que eles não podiam nem tocar, comer, nada proveniente do porco. E aqui ele estava cuidando de porcos, tentando se alimentar com aquelas coisas, comida daqueles porcos. Porque ele não tinha ninguém. Você notou? Sozinho. Naquela hora que ele estava sem recurso, nenhum amigo estava ali. Mas aqui começa o caminho de volta. E é um caminho que ainda nós precisamos trilhar. Está aqui para sabermos que o amor de Deus não tem fim, continua aberto para nós. Mas o que ele mostra para nós? É que precisa haver o que nós chamamos de arrependimento. E o arrependimento, antes de qualquer ação, começa no coração. Naquela hora que ele caiu em si. Eu podia pensar, foi na mente? Foi, mas foi um sentimento. É quando os olhos se abrem, quando o entendimento se abre, diz, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, até os empregados têm comida de sobra, o que eu estou fazendo aqui? Esse cair. Nós entendemos que quando isso acontece, se você está me ouvindo em casa ou aqui, e você está longe de Deus, ou está aí distante, ou vivendo a vida do seu jeito, o Senhor está colocando um desejo, porque ele que começa a tocar no coração, dizer o seguinte, abra seus olhos, abra seu entendimento. Não continue a viver assim. Mas logo em seguida ele dá o próximo passo, qual é? Ele diz, ele pensa, voltarei. É igual oração, arrependimento é igual oração. A gente não pode ficar somente pedindo. A gente pede e Deus revela, a gente age. Orar com ação, oração. Ele sentiu que devia voltar. Imediatamente disse, eu vou voltar. E ensaiou que ele ia falar. Pai, pequei contra ti, já não sou digno. Ele fez um discurso em todo, mas aquilo é realizando, já se dando conta daquilo que ele tinha feito e que estava fazendo, está distante. Porém, ele não para aí, porque ele não só sentiu, caiu em si, sentiu, pensou, ensaiou, ele levantou-se e foi em direção ao Pai. E ele vai chegar ali já com seu discurso pronto, arrependido, para agora falar com seu pai. O que mais que nós aprendemos então? Com aquele filho, ele desperdiçou porque ele tomou o controle da vida, vou viver do meu jeito, foi embora de casa, desperdiçou tudo, pródigo. Mas ele teve o bom senso de voltar. Eu não sei onde você está, quanto que você tem se afastado, que racionalizações têm explicado o seu afastamento, mas lembre-se, o caminho de volta é cair em si. Tomar o propósito de voltar. E logo em seguida dizer, me levantarei e irei para estar com meu pai. Segundo o pródigo, que o pai. O filho vem e quando ele estava longe ainda, imagine que ele estava lá naquela porta aqui do salão social. E lá naquele lado é a entrada da casa dele. Quando ele estava lá naquela porta, ele viu o pai, foi isso? Foi? Quem viu quem? O pai viu o filho. Como é possível? Ele estava voltando, e eu imagino que ele estava voltando com ansiedade. Vão me receber bem? Que maneira? A porta vai estar aberta, de repente, o pai o vê. Não está escrito na parábola, Jesus não falou, mas eu creio que o pai estava ali regularmente, esperando. Braços, coração abertos para aquele filho retornar. Esperando a hora, olhando. Mas esse amor pródigo do pai não está esperando apenas. Lembra, o filho havia deixado lá, o filho havia pedido a sua herança antes da sua morte, o filho havia desperdiçado tudo, mas ele está esperando. Talvez o pai, na sua sabedoria, sabia, aquele que vira as costas para o Senhor, ele sempre vai entrar em problemas. E quando ele cair em si, eu vou estar esperando você. Amor pródigo, infinito, sem limite de Deus. Mas o amor dele não parou aí. Ele desperdiçou mesmo. O que mais que ele fez? Para um homem daquela posição, daquela idade, correr era a última coisa. Não era digno.
Mas o que é que ele fez? Ele viu o filho pródigo lá longe, nem sabemos se o filho já havia reconhecido, mas ele correu ao encontro dele. Aquelas vestes longas, possivelmente segurou nas mãos e foi correndo para ali. E chegando ali, o amor dele não parou em apenas dizer, ele podia dizer, ok, filho, o que está acontecendo? Como é que você está? Como é que tem passado? Podia ter feito conversa de jogar fora, né? Não, o que ele faz? Ele corre e faz o quê? Abraça, só parou no abraço? Beijou. Só parou no abraço e no beijo? Não. Ele gritou ordens. Aliás, você notou que o filho fez um ensaio de uma frase enorme. Ele conseguiu falar tudo? Assim que ele começou a falar, eu penso que o pai fez o seguinte: não precisa falar, filho. Eu sei, conheço você, você é filho. E naquela hora, ele além de abraçá-lo, não deixá-lo nem terminar, que o filho queria dizer, não sou digno de ser teu filho, né? Nem precisou chegar lá. Pai, pequei contra si, contra o céu. E logo em seguida ele dá um grito para os seus empregados. O que ele falou? Tragam a melhor roupa. Imagina aquela roupa suja, velha, mal cheirosa. Tragam a melhor roupa. Depois ele fala o quê? Tragam um anel. Por que o anel? Naquele tempo o pessoal não assinava como nós assinamos hoje, eles selavam os seus documentos. Para você poder selar alguma coisa, você tinha que ter autoridades. Eu estou restaurando a sua autoridade. O anel tinha aí aqui um emblema, um símbolo, e ali na cera derretida, batia. Então, automaticamente, imediatamente está dizendo, roupa nova, autoridade renovada, restituída. Depois ele olha para os pés, escravos, pessoas pródigas, sem recursos, andavam descalços. Mas o que ele faz? Coloque as sandálias nele. Parou aí o amor. Olha a prodigalidade desse pai. O que mais que ele faz? Matem aquele novilho gordo. Aquele melhor, que nós estamos guardando para ocasiões especiais. E a ocasião é agora. E vamos festejar e vamos nos alegrar. Por quê? Esse meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e agora está achado. Você já notou aqui a abundância de maneiras de ilustrar o amor de Deus por nós? Não sei onde você está, que caminho, mas o que ele está dizendo bem claro. O Senhor está esperando. Ele não força, ele não impõe, ele te dá o espaço, mas ele está dizendo e te convidando para estar com ele e reconciliar-se com ele. E ele faz isso. E a festa começou. Então nós vimos aquele filho pródigo, mas que deixou a casa e desperdiçou tudo. Vemos aqui o amor sem limites do pai. E por último nós vemos aqui aquele irmão que estava em casa e desperdiçou tudo que ele tinha também ali. O filho que desperdiçou tudo estando perto do pai. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Ou seja, aquele jovem, todo aquele tempo, ali na casa do pai, ele não entendeu o amor incansável, sem limite do pai. Por isso, 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha o pai sem limites. A maneira que esse filho falou com o pai, ele tinha todo o direito de dizer, a casa é minha, a propriedade é minha, o bezerro é meu, a roupa é minha, o anel é meu e eu dou a quem... Ele podia falar isso. É isso que ele faz? Ele foi ao encontro. Lógico que esse quadro desse filho é alguém que não entendeu o relacionamento com Deus. É muito fácil nós cairmos nessa falência, nesse default. Não estou conseguindo lembrar a palavra em português, mas nesse default, ou seja, que a gente cai no desempenho. Esse filho estava ali, ele vai dizer, né, eu todos esses anos trabalhei para você como um escravo. Por quê? Pensando que para que Deus me ame, para que Deus me tenha como filho, eu preciso realmente ralar, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Era desempenho, comportamento.
qual é a lição muito clara? Nós devemos ser bons filhos, obedientes à palavra, realizar boas obras, essas coisas, não para sermos filhos, não para sermos aceitos pelo Pai, mas porque nós somos filhos. Nosso comportamento deve refletir o Pai que temos, mas nunca nosso comportamento vai ser o caminho, a maneira, ou o preço a ser pago para que eu seja amado do Pai. O amor de Deus se revela no fato que Ele nos amou tanto que Ele deu o seu próprio Filho. Lá em 2 Coríntios 5, quando Ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não levou em conta as nossas transgressões. Nós precisamos tomar posse disso. É tão fácil, quando nós estamos perto do Senhor, caímos de volta e naturalmente voltar para essa posição de que eu tenho que desempenhar para ser amado. Se eu não fizer bem, Deus vai dizer, tá vendo? Esse amor incansável de Deus que nos convida. Então essa palavra é para aqueles que estão longe, mas que precisam cair em si, virem para o Pai. Saber que o Pai o espera, não com condenação, não com castigo, mas com perdão. Ele já abriu o caminho, já deu o seu Filho, abriu o caminho para o retorno. O passado já ficou no passado, já foi riscado. Ele já perdoou tudo o que aconteceu e agora tudo se fez novo. Então essa é a palavra. Mas também para aqueles de nós que talvez estamos nessa armadilha, caímos nesse buraco de pensar, eu preciso estar desempenhando, porque senão eu não estiver, meu Deus não se agrada de mim. Isso é mentira. Isso não é do Senhor. Nós devemos sim andar nos caminhos, obedecer a Ele, porque nós o amamos em gratidão a Ele, mas não para sermos amados por Ele, nunca. Porque o amor dele é completo. Completo em Jesus Cristo. Então você vê, Jesus estava endereçando aquele grupo de pessoas. Aqueles que achavam que Jesus devia tratar só com gente boa, gente que tinha um currículo bom. Ele veio, como nós vimos na semana passada, para buscar e salvar quem? Aquele que se havia perdido. Buscar, encontrar, salvar. Nunca deixar o mesmo. Onde é que você está? Como é que essa história se aplica a você? Está aqui na palavra de Deus para nos lembrar isso. É possível que talvez você já seja aquele que saiu de casa. A cultura, o mundo, o meio ambiente, as circunstâncias da vida forçaram você a dar uma declaração de dependência. Eu vou viver do meu jeito, da minha maneira. O Senhor está chamando. Tem uma maneira melhor. Volte para mim. Eu estou esperando você. Ele chama. Pai, mas você não sabe o que aconteceu. Não precisa falar. Eu sei. Deixa eu abraçar você. Deixa eu beijar você. Deixa eu trazer você de volta. Transformar, nova roupa, autoridade restabelecida, sapatos nos seus pés. Vem, vamos nos alegrar. É interessante que quando nós vemos essa palavra, seria bom que multidões respondessem ao Senhor. Mas você notou nas 3 parábolas, nós vemos aqui, nessa última nem menciona, mas na primeira, quando a ovelha perdida é achada, há uma festa na terra e no céu. Quando aquela dracma, aquela moeda é perdida, há uma festa na terra, os que acharam, e no céu. E lá o texto fala assim, que porque o céu se alegra muito mais com um pecador que se arrepende do que com 99 que estão em segurança. Você já ouviu o seu valor para Deus? Você já entendeu a profundidade, esse sem limite, esse amor pródigo de Deus, o nosso Pai? Ele faz um apelo para nós. O filho mais novo tomou posse. Não esperava, foi surpreendido pelo amor do Pai, mas tomou posse, tomou os passos. Sentiu, ensaiou, levantou-se, agiu, foi. E lá foi restaurado. Aqui, de maneira assim, bem bíblica, nós não sabemos qual foi a decisão, qual foi a escolha do irmão mais velho. É um personagem fictício, mas se notaram, não tem resposta. Ele ouviu o pai? Ele entrou na festa? Ou não? Eu creio que deixa aqui um aberto para dizer o seguinte, se eu estou nessa condição, o que eu faço? Fico aqui fora?
ou vou dentro para celebrar com o Pai? Para isso precisava haver uma revisão, um rearranjar de todo o relacionamento com o Pai. Seja qual for a decisão, a posição a ser tomada, envolve ação. Eu sei que essa parte do culto é sempre a mais difícil. Porque até agora eu estou dando informação, estou fazendo aplicação, lendo o texto bíblico, né? Mas chega um momento do culto, toda vez é a mesma coisa quando eu estou lendo a Bíblia, sempre que eu termino de ler, eu tenho que decidir, eu sigo ou não sigo? Eu vou agir em cima disso ou não? Eu sei que é difícil também, porque às vezes, quando nós tomamos um passo, dizer, eu quero o Senhor, essa restauração com o Senhor. E se eu me levanto, o Pai não está aqui fisicamente, mas se eu me levanto, vou até o altar, o que é que os outros vão estar pensando? Em inglês, who cares? O que os outros estão pensando. Uma coisa que eu tenho certeza você, quando um indivíduo volta para o Pai, a gente fica feliz. Meu coração quase explode. Nosso coração. Mas no céu... Ei, Miguel! Toca a trombeta! Festa, porque hoje, voltou ao Pai. Há alguém aqui? Um filho pródigo em casa? Ou um filho pródigo que saiu de casa? Que hoje precisa retornar e que hoje precisa compreender que Deus quer um relacionamento pai, filho com você. E não um relacionamento de comportamento, de desempenho. Se você está aqui, e antes de fazer esse apelo, eu quero que você saiba que sempre esse apelo me é feito por Deus, pelo Espírito Santo em minha vida. E a minha resposta tem que ser, eu preciso ser o primeiro a responder. Eu já disse para ele, Senhor, me livra dessa armadilha do desempenho. Abre meus olhos, Senhor, meu entendimento para eu poder entender como o Senhor me ama incondicionalmente. O Senhor está pronto a me abraçar, restaurar e receber a todo tempo. Livra-me, Senhor, dessa armadilha. Eu já fiz essa decisão. Esse é meu desejo. Eu quero usufruir. Eu quero ter prazer nesse encontro com o Pai. Então, se você está aqui, e você precisa também dar esse passo, porque você está preso, não há o gozo, não há a alegria do servir como filho servindo ao Pai, mas um peso. Liberte-se desse peso. Tome posse desse amor sem limites. Pense, sinta, pense, levante-se. Venha até o Pai, venha ao Pai na forma do altar. Ou talvez uma pessoa que às vezes pensou que você, até bom vir à igreja ou estar em casa ouvindo a mensagem, mas Deus não vai ter tempo para você porque você não desperdiçou tudo. Ele te espera lá de longe. Ele está esperando, braços abertos, coração e braços abertos, pronto a te abraçar, te receber, dizer, bem-vindo de volta, filho. Bem-vindo de volta, filho. Quero encerrar, estendendo a você uma oportunidade. Como eu disse, eu já respondi, eu estou aqui dizendo, Senhor, preciso usufruir, entender completamente. Abraça-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Em nome de Jesus. Quero orar. E se houver uma pessoa aqui, que hoje, filho mais novo ou filho mais velho, precisa acertar esse relacionamento com o Pai, antes da bênção, venha ao altar. E assim você estará dizendo, Pai, estou de volta. Receba dele o abraço. Em nome de Jesus. Fiquem de pé comigo, quero orar. E logo em seguida, se esse é o seu caso, vou pedir a você. Não vou delongar mais. Pai, a palavra é o Senhor quem dá. Eu explico, sou um instrumento, uma voz, mas a tua voz é a mais profunda que fala o coração.
Senhor, aos pródigos que saíram de casa, recebe de volta hoje, Pai, em nome de Jesus. Não permita que nenhuma consideração os mantenha longe, Pai. Nem medo, nem culpa, nada. Restaura completamente. Senhor, para aqueles pródigos que estão já dentro, mas estão vivendo à base do desempenho, Senhor, muda toda essa história hoje. Não deixa ele lá de fora, não. Traz para dentro. Celebrar com o irmão que retorna, mas celebrar com o Senhor, aquilo que sempre teve e vai continuar tendo. Pai, se há impedimentos, cadeias, ó Deus, destrua-as. Liberte, Senhor. Liberte, Senhor, para que possam tomar um passo em direção ao Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar. Se há uma pessoa aqui nesse momento, além dessas irmãs, que você pode vir, em nome de Jesus. Não vou me delongar, mas se há mais alguém aqui, você pode vir. Amém. Há mais alguém além desse jovem, dessas jovens que estão aqui. Esse é o nosso momento. Amém. Há mais alguém aqui? Nós não vamos prolongar. Bem, em nome de Jesus. Mais alguém? Louvado seja. Amém. Chega mais perto. Lembre-se que você não está vendo a mim ou essa igreja, está vendo ao Senhor. Ao Senhor. Amém. Mais alguém aqui hoje, nessa manhã, que precisa dar esse passo de fé? Amém, Senhor. Vou pedir que o nosso Ministério de Louvor venha só para fazer o fundo para nós. Enquanto eles vêm, chega aqui mais pertinho para mim, no meio aqui, vocês que estão, cheguem para cá um pouquinho. Quero falar com vocês. Permaneçam de pé. Prostrado outra vez, tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo, enche-me a graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo.
à frente. Ajude-os, família. Nós vamos como igreja, queremos caminhar juntos. Que o Senhor possa estar continuamente trabalhando nos nossos corações, nos seus corações. Recebam a bênção do Senhor. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Vamos em paz.